Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 12, na metade do livro. Vamos ler aqui do verso 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor: Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. E na sua cauda, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações, com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Amém. Queridos irmãos, decidimos aqui expor hoje do 1 ao 6, que não dá, tem muita coisa para se falar, apenas nesses 6 versículos. Temos muitas questões do Antigo Testamento embutidas aqui, tá certo? De modo que do 7 ao 17, né, desse capítulo 12, será exposto somente semana que vem. E tem muitas coisas, muitas questões que queremos tratar aqui nesse dia, tá certo? Capítulo 12 é o 4º ciclo de Apocalipse. Já estamos no 4º ciclo, ou seja, aqueles giros lá que a gente estava falando sempre repetindo essa mesma tecla. Qual foi o primeiro ciclo? Cristo e os candeeiros, os 7 candeeiros, né? Do capítulo 1 ao 3. Do 4 ao 7 foi Cristo, o Cordeiro, aliás, e os 7 selos, o segundo ciclo. O terceiro, do 8 ao 11, que é as 7 trombetas. Então, a história de Cristo com o seu povo, com a sua igreja, está se repetindo em Apocalipse. 7 vezes se repetem. 7 vezes Cristo e a sua igreja são vencedores. Aliás, né, o tema principal de Apocalipse é a vitória do Cristo e da sua igreja sobre as forças do mal, né? Então, aqueles que têm medo, né, de Apocalipse, muitas vezes têm medo porque vê lá a besta que sobe do mar, sobe da terra. Então, as pessoas ainda cultivam algo obscuro em suas mentes, mas não veem que o Apocalipse trata da vitória do povo de Deus sobre todas as forças do mal. Claro, por causa do Cristo, que é o Rei dos Reis, o grande vencedor, que nos dá a vitória por meio do seu sangue. Tá bom? Então, chegamos na metade do livro e aqui vimos aqui, depois da 7ª trombeta, a 7ª trombeta fecha, né, esse ciclo do 8 ao 11, condensado. Então essa 7ª trombeta é como se fosse, aqui é representada, né? Aqui é descrita a volta de Jesus. Então a 7ª trombeta ainda será tocada. O capítulo 12 está começando novamente uma nova perspectiva, uma nova lente, uma nova forma de enxergar a história de Cristo com sua igreja. Novamente, vai repetir tudo de novo, mas com um ponto de vista diferente. Como eu falei daquelas vezes, né? Como você enxergar esse prédio, por essa rua você vê, mas você vê uma parte dele. Você vê como ele é nessa estrutura, você vê ele por outro, você vê outro ângulo. Então são ângulos diferentes de se enxergar a história, né? Porém, símbolos diferentes também, tá? E esses símbolos aqui, irmãos, tudo isso aqui em Apocalipse já foi
Em algum lugar do Antigo Testamento, do Novo, já foi falado. Agora está lá espalhado. Em toda a Bíblia, todos esses símbolos aqui estão espalhados, tá certo? E algumas vezes em Apocalipse, os símbolos, eles ganham um significado um pouco diferente, tá bom? Nós vamos falar sobre isso depois. Vamos falar sobre a grande batalha espiritual. O reverendo me esqueci o nome dele, toda vez nomes de pessoas. O Leandro Lima, aliás, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, grande estudioso, expositor de Apocalipse, né? Ele chama isso aqui, esse capítulo de a verdadeira batalha espiritual. Eu vou chamar aqui de a grande batalha espiritual, mas seguindo toda essa questão também, tá? Bom, no verso 1, viu-se um grande sinal no céu. Um grande sinal. A tradução literal disso aqui seria um sinal extraordinário. Um sinal maravilhoso que ele viu. Certo? Diferente do outro sinal, né? Do verso 13 ele vai dizer: viu-se também outro sinal, mas não é um grande, extraordinário sinal. Olha a diferença aí, que é um sinal extraordinário. Qual é esse sinal? A saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. João está tendo uma visão, ele está enxergando uma mulher muito bonita, de modo que o que ela está vestindo em seu corpo é um vestido glamuroso, brilhoso, linda, maravilhosa. Ele está vendo um grande sinal, está vendo uma coisa maravilhosa no céu. E essa mulher, ela está vestida do sol, a lua debaixo dos pés, os estrados de seus pés, né? A lua, vamos falar o que é isso depois, e uma coroa de 12 estrelas, aqueles que têm asas, que a gente vê nos desenhos animados, aí nos filmes. Não, esqueça aquele dragão ali, tem nada a ver com aquilo. Dragão aqui é uma grande serpente. Tá? O que João tem em mente aqui é uma grande serpente, porque a palavra serpente em grego tem algumas traduções que usa o termo dragão para serpente, tá certo? Então é uma das palavras gregas para serpente, tá? E ele está vendo, é vermelho, é gigantesco, é algo colossal, é algo trambólico demais, e o texto vai dizer aqui que ele tem 10 chifres enormes, 7 cabeças, e também nas cabeças 7 diademas. Que é isso? É uma espécie de coroa também. Bom, talvez não se sabe como era esse tipo, qual o tipo de diadema, a gente vai falar mais na frente, mas algo que encaixado na cabeça, né? Talvez metálico, o que João tem em mente aqui. E a sua cauda, a parte de trás, a traseira dessa grande serpente, arrastava, era tão grande que arrastava terça parte das estrelas do céu. Olha que coisa horrível, né? Algo destruidor. E também lançou-as na terra nessa parte, e o dragão se deteve em frente da mulher. É como se uma serpente em pé, de frente lá, aquela mulher minúscula, e ele era muito maior do que ela, e esperando ela gerar aquele filho. E o filho é identificado, quem é esse filho? E ele é gerado, mas esse dragão perde a batalha e esse filho é arrebatado para Deus nos céus. Porém, essa mulher, ela foi livrada, foi
para o deserto, e lá foi ser sustentada. O local deserto foi ser sustentada, é isso mesmo, sustentada durante 1260 dias. Essa é a figura que João está vendo. Então, cheias de simbologias que nós vamos verificar a partir de então. Queridos, sinal no céu aparece 7 vezes no Apocalipse para retratar a obra de Deus ou até mesmo do inimigo e seus anjos apóstolos. Grande as características aqui de sinais, tá certo? É algo que ocorreu, né? É algo espiritual que já aconteceu e acontece e ocorrerá, certo? Essa mulher, ela não é Maria e nem é Israel propriamente dito, o povo de Israel é singular ali não, tá? Os católicos vão traduzir que isso aqui é Maria e outros vão dizer, outros mais hebraístas, judaizantes vão dizer, não, é Israel, tá, beleza, mas vamos verificar se é isso mesmo. William Hendrickson e outros autores confirmam que, muitos autores sérios, confirmam que essa mulher, ela não pode ser representada apenas por uma figura pessoal ou alguma nação, ou por Maria ou Israel, porque ela é alguém que está sofrendo para dar à luz a um filho. Claramente está bem descrito aqui que é Cristo, tá? Então, e o texto continua, né, a partir do 13 até o 17, falando também dessa mulher e esse dragão. Então, ela não pode ser Israel porque está falando de toda a história aqui, tem todo um segmento. E não fala, não é Maria, porque também Maria não vive até hoje, não tem como. E aqui é claramente que é o povo de Deus em todas as eras, de todos os tempos. O povo de Deus, a partir de Adão, veja, a partir de Adão, Eva, a gente vai falar mais sobre Eva um pouco mais à frente. Eva, mãe da vida, responsável para gerar outros seres humanos. Interessante. Abraão, Deus tira Abraão para o povo, formar um povo para si. Mas só que outras pessoas foram sendo enxertadas no povo de Israel. Raabe, Ruth, tantos outros. A geração de Noé, a geração de Enoque. Enfim, povo de Deus em todas as eras, certo? Não pode se aplicar somente a uma pessoa ou a uma nação. É o povo de Deus da antiga e da nova aliança, a esposa do Cordeiro, a esposa do Senhor, né? Deus sempre tratou o seu povo como sua esposa. No Antigo Testamento, várias passagens, inclusive Oséias, é uma passagem mais conhecida, que Oséias se casa lá, representando lá como Deus com a sua esposa Israel, né, com o seu povo. O povo era prostituto, o povo adorava outros deuses. Igualmente a esposa de Oséias o traíra, né? E assim, definindo isso, irmãos, vestida do sol. Vestida do sol, é interessante que tem uma linguagem lá do Salmo 104, versos 1 e 2, que diz assim: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor Deus meu, tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade, ele se cobre de luz como de um manto ou um vestido, estende os céus como uma cortina. O Salmo mostra que ser vestido de luz ou do sol implica em reinado, majestade.
Portanto, é figura da esposa ideal, da esposa majestosa, da esposa de um rei. As esposas dos reis na época eram mulheres bonitas, que se vestiam bem, que os reis faziam questão, né, da primeira dama, de mostrá-la, aquela coisa toda, aquele glamour que o rei tinha, também as esposas tinham. No caso, a esposa, a primeira dama, no caso, se refere, né? Então, é uma figura de linda e maravilhosa por causa do Senhor. Essa luz, esse vestido do sol, é porque o Senhor é que alumia a sua vida, dessa esposa. O povo de Deus, através de sua palavra, reflete a sua radiância para dispersar as trevas no mundo. Ou seja, essa esposa ideal, aqui que está, ela mostra que todos nós, como povo de Deus, precisamos ser essa luz que irradia as trevas. Se você acende somente uma lâmpada desse local, se pudesse, né, de uma por uma, ela vai iluminar uma parte, mas o restante vai estar meio que ainda na escuridão. Aí você acende a outra, de modo que todas as luzes acesas, todo o povo de Deus sendo luz, as trevas, a escuridão não tem espaço. A escuridão não existe. O que existe é a luz. O próprio Albert Einstein, cientista muito renomado aí no meio secular, ele que descobriu, né, que a luz é que existe, a escuridão não. Interessante, né? Então, nosso Deus, ele é luz própria, e assim ele sempre existiu. E a sua luz ele transmite para nós, como o sol para a lua, né? E assim somos responsáveis por irradiar na vida das pessoas a luz do resplendor da glória de Deus, de modo que as pessoas possam olhar assim: poxa, realmente esse pessoal aí, crente, é de Deus. Que as pessoas lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua vizinhança, vê a luz de Cristo e chegar para você: irmã, ore por mim. Quando chega a esse ponto, então quer dizer que realmente ela reconhece que Cristo está em você, que a luz do Senhor radia, e precisamos ser essa luz que dissipa as trevas, o pecado. Precisamos ser luz. Queridos, a lua lua, né, é beleza, é realeza, glória. No Antigo Testamento tem alguns versos de Cantares 6:10, Isaías 24:23, Isaías 30:26. Porém, como diz aqui, debaixo dos pés, está exercendo domínio sobre alguma coisa, sobre na nossa existência. Ou seja, se está debaixo dos seus pés, é porque ela está reinando. Essa mulher está em posição de liderança, está ocupando algum espaço importante na existência da vida. Então, a igreja do Senhor, ela reina com o Senhor. Dos versos de Apocalipse, muitos falam um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Vocês foram comprados para serem reis e sacerdotes. Ou seja, vocês estão reinando comigo. O reino de Deus chegou. E agora nós estamos sobre as trevas. Somos chamados para se colocar sob o Cordeiro e sobre as trevas, abaixo da autoridade do Cordeiro e acima das trevas.
porque o Senhor nos chamou para alumiar os povos, para transmitir a mensagem dele, viver. Mas vamos entrar aqui na coroa de 12 estrelas, em que está na cabeça dela. Cabeça, importante isso. O texto faz questão de que a coroa está na cabeça dela com 12 estrelas. Queridos, em Gênesis 37:9, José, quando teve aqueles sonhos duplicados, primeiro foi dos feixes, coisas da terra, os 12 feixes se inclinavam perante o feixe dele, e depois ele vê o sol, a lua, 12 estrelas se inclinando perante ele, sol, lua e 12 estrelas. Ele diz assim: sonhei também que o sol, a lua e 12 estrelas se inclinavam perante mim. Um rapazinho de 17 anos, falando isso para os irmãos dele, todo mundo era mais velho. Ou seja, Jacó e Lia, Jacó e Lia, e as 11 estrelas, mais ele, que era 12, se inclinava perante ele, né? Essa figura de Apocalipse, capítulo 12, verso 1, está todo tempo lá 37, veja que interessante, né? Então, por que esse 12, queridos? Ele aponta para 12 patriarcas e, ao mesmo tempo, 12 apóstolos. O número 12, nas Escrituras, na maioria das vezes, vai apontar para a comunidade do povo de Deus. O 12 e os seus derivados, certo? Exemplo, 120. Aonde que a gente vê 120 na Bíblia? Alguém arrisca aí? Quando Jesus subiu aos céus, vai em Atos 1. Tinha quantas pessoas no cenáculo esperando o Espírito Santo descer? 120, entendeu? Então, 120, número de comunidade, 12 e por aí vai, certo? Então, 12 tribos, 12 patriarcas, 12 apóstolos, por aí vai. O número 12 sempre vai apontar para o povo de Deus reunido, o povo de Deus, a comunidade do povo de Deus. Também o número 12 é uma descrição, né? Como a gente já viu. E a coroa em si, ela já simboliza algo que é muito óbvio. Alguém que foi coroado é alguém que venceu. No mundo antigo, né? Quem que recebe alguma coroa. Então nós vemos nas Escrituras, né? A coroa receberei, a coroa da justiça. Enfim, a coroa é símbolo de que ela é mais que vencedor. O povo de Deus é mais do que vencedor, porque entra em duelo contra as forças do mal. E quem são essas forças do mal? O pecado, o diabo, a morte, o inferno, o sistema maligno deste mundo. Enfim, estamos cercados de inimigos. Então, por isso, somos mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Sempre por causa de Cristo. Tá? Então, e ela, no verso 2, diz que ela está grávida. E está gritando com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Grávida, sofrendo com dores de parto e sofrendo tormentos. 3 vezes. É óbvio que todo mundo sabe que as mulheres sofrem parto normal, aquela coisa toda. Mas ele faz questão de detalhar e dizer por quê. Está enfatizando aqui, irmãos, algo interessante. As dores daquela mulher.
as dores. Veja que interessante. Há um significado duplo aqui. Sofrendo. Ela está sofrendo porque ela almeja, ela sofre por causa da espera da vinda do Messias, tá? Esperando ele vir, e ela sofre ao mesmo tempo por querer permanecer com o Senhor. Então, retrata aqui o sofrimento humano, perseguições, lutas, provações. Lembra lá que Jesus falou que o princípio das dores, lá em capítulo 24 de Mateus, tá? A figura ali é de uma mulher grávida. Este é o princípio das dores, mas ainda não é o fim, tá? Então tem uma questão dupla aqui, tá? O povo de Deus sofrendo por causa de esperar por Cristo, né? E também para a geração aqui, para gerar o Messias, para trazer o Messias ao mundo. No caso aqui, povo de Israel no passado, e nós no futuro, as dores de parto, né, que nós sofremos por permanecer, sofrendo tormentos, porque estamos querendo fazer questão. Somos brutalmente perseguidos pelas forças do maligno. É usada para Israel trazer sem sucesso a salvação à terra. Está lá descrito em Isaías 26:18, que a gente já descreveu aqui. Alguns exemplos na história em que podemos verificar esse tormento, ao mesmo tempo que permanece em Deus, esperando pelo Messias, e para gerar o Messias. Caim persegue quem? Abel. Abel seria aquele que viria a geração piedosa, mas não veio por Abel. Veio por quem? Pelo outro irmão, Sete. Veio por Sete. O diabo tentando, a todo custo, acabar com o povo de Deus. A geração de Sete gera quem? Aquela descendência piedosa. Enoque, foi tomado para si, e chega em Noé, e de Noé, a geração de Noé que permaneceu, os semitas, e por aí foi. Dos semitas, chega em Abraão, de Abraão, 12 patriarcas, dos 12, o quarto filho é o Judá. 4, a Bíblia quase sempre vai apontar para a terra. É o quarto filho, terra, gerando essa descendência terrena, que ao mesmo tempo o Senhor já estaria acrescentando uma descendência celestial, convertida, espiritualmente falando, que seriam os filhos de Abraão, filhos espirituais, aqueles que estariam abraçando a causa do Senhor, sendo eleitos pelo Senhor. Os filhos do Senhor de vários povos, além de muita gente que havia em Israel eleita também. E aí, por aí vai. Nós vemos Ismael perseguindo Isaac, nós vemos Egito perseguindo Israel, querendo destruir completamente o povo de Deus. Amã, uma amalequita, queria destruir Esther, Mardoqueu e todo o povo de Deus. Interessante, né? Então o povo de Deus foi sempre preservado. O Senhor espiritualmente preservou o seu povo ao longo da sua história. E assim, essas dores de parto, esses dois grandes significados. Um de trazer o Messias, que já foi cumprido, e também continua. É como se estivéssemos sofrendo tormentos. E que agora esperamos aí o Messias retornar, buscar sua igreja.
O outro sinal, o grande dragão. Irmãos, no verso 3, como eu falei no início, diferente do primeiro. O primeiro é um grande sinal, o 3 é o outro sinal. Olha as expressões. A expressão grega para grande sinal é mega. Você fala mega é grande, extraordinário. Mas o dragão é outro, não é nada. Perante o Senhor não é nada. Então não tem o que temer, certo? E esse dragão é a serpente, como nós falamos. É mais descrito essa terminologia grega na Bíblia grega do Antigo Testamento, lá em Êxodo 7, capítulo 7, 9 ao 12, né, quando Moisés vai dar um sinal, a vara dele se torna uma serpente, um dracon, que é a mesma palavra usada para serpente também, certo? Ou cobra, né? E assim é comprovado que isso aqui é um animal, né? Se referindo a uma serpente. As forças do mal são chamadas de, veja, o grande dragão, a grande cidade, a grande Babilônia e a grande prostituta. Nesses daqui nós já passamos pela grande cidade, capítulo 11, explicamos na semana passada. É o mundo inteiro, as forças do mal, sociedade anti-Deus, anticristã, batalhando contra os servos de Deus. E outro grande que aparece em Apocalipse é o grande dragão, de maneira que ele é descrito como algo colossal, algo gigantesco, uma serpente fora do comum, muito superior à anaconda, nem se coloca perto. Mas são 4 descrições que é grande essas forças do mal em Apocalipse, e 4, número da terra. Essas forças do mal na terra, na criação. O número das descrições do mal assim mostra a atuação terrena dos inimigos do povo de Deus. Os 4, como nós já falamos, se refere ao nosso planeta. O dragão é grande, porque é caracterizado por um poder maligno, mas o sinal do dragão não é grande, pois não há bem celestial nele, diferente do sinal da mulher, que é um sinal extraordinário. E assim, irmãos, esse dragão, ele tenta mostrar alguma grandeza que ele não tem. Ele ludibria as pessoas. Aquele é como se fosse um mágico. Ele ludibria, ele mostra que Por que vermelho? Que a Bíblia faz questão de dizer a cor. O vermelho nas Escrituras se refere a tudo que é pecaminoso. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, o vermelho, tá? Também o cavaleiro vermelho, de Apocalipse 6, que com ele a morte o segue, o inferno o segue, e por onde ele passa devasta tudo, tem sangue, espada, aquela coisa toda. É assassino, cheio de pecado. Ou seja, representa Satanás matando o povo de Deus, matando o corpo. Como o cavalo vermelho, né, em 6,4, o derramamento de sangue dos santos. Em Apocalipse, vários derramamentos de sangue que ainda vamos passar, tá certo? Derramamento de sangue dos santos pelos seguidores de Satanás. Jesus chamou Satanás de homicida desde o princípio. Está lá em João 8,44. Que diz que é o pai da mentira, né? Ele foi homicida desde o princípio, porque nele não há verdade alguma e tal. Por aí vai, né? Ele é homicida, ele tem sangue nas mãos. E o dragão é personificado pela morte e o Hades, né? Que é o mesmo para o próprio Satanás. Ele também é descrito, irmãos, com algo que tem 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Irmãos, o reverendo Leandro Lima, um grande expositor de Apocalipse, vou pegar aqui uma parte da tese de doutorado dele,
No Apocalipse 2:10, 2:10 e 9:16, 10 é o número associado e as atividades malignas. Assim, embora o número de cabeças seja 7, o número de chifres que aponta para o poder desses monstros, na língua hebraica, chifre e poder são a mesma palavra, exatamente, que é o 10. O domínio é universal, mas o poder não é descrito com o número da perfeição, e sim com o número 10, ou seja, a origem do poder é maligna, quer estar sobre, a origem quer estar sobre o poder de Deus. A interpretação dos 10 chifres da besta é dada mais tarde no próprio Apocalipse. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis, como a besta, durante 1 hora. Está lá em Apocalipse 17:12. Portanto, é um símbolo do poder humano potencializado por Satanás para perseguir a igreja. Todo esse jogo de números aqui, queridos, também é explicado mais para frente em Apocalipse, tá certo? Os poderes malignos, esse engano, essa vontade que ele tem de dominar o mundo, de dominar o universo, de dominar tudo para ele. Ele quer usurpar, aí utiliza esses artifícios de 10, 7, tudo querendo imitar o próprio Cristo, o próprio Deus, o Cordeiro. Diz em Apocalipse capítulo 5, tem 7 chifres. Ou seja, poder completo. Satanás também quer esse poder completo. Ele almeja isso. Não à toa que ele caiu na terra, foi expulso do céu por causa disso. É a pretensão do dragão de exercer domínio sobre a terra. É a pretensão dele. Tudo que ele quer é domínio. Então, é a grande imitação de Satanás das verdadeiras coroas de Cristo. Sabe o príncipe deste mundo, o príncipe do poder do ar e o Deus deste século. Está lá descrito, em João 12:31, Jesus fala o príncipe deste mundo, o príncipe do ar, Efésios 2:2, e o Deus deste século em 2 Coríntios 4:4. Seu império é temporário, finito e, no final das contas, ilusório. Quando o homem pecou no Éden, o homem tinha o governo, o homem foi criado para o governo, todos os povos, todos os animais, cuidar da terra, por aí vai. O homem peca, esse poder de domínio passado para o inimigo. E ele, tentando destruir o povo de Deus ao longo da história, mas ele mesmo diz ao próprio Jesus, lá em Lucas, na tentação de Jesus, que a mim te dou todos esses reinos do mundo, porque a mim me foi entregue, se prostrado me adorares. Queridos, quando Satanás fala isso, não quer dizer tudo é dele, certo? Muito cuidado com isso. É do diabo, não. Calma aí. Quando se diz o domínio, é o sistema universal deste mundo. Todo o sistema deste mundo está corrompido. Qualquer instituição que você pensar está corrompido. Polícia Federal, corrompido. Autoridades governamentais, corrompido. Comércio, corrompido. Não tem para onde você olhar, não tem nada corrompido, tudo corrompido. Não tem para onde correr. E olhe lá, não vai acabar não, viu? Pense que você é o salvador do mundo. O que você tem que fazer é você ser a diferença, ser contrário a esse sistema maligno. Aí sim, ser cristão, tá? Então, muitas questões,
Não quer dizer que é certo, né? Não, que todo mundo faz. Todo mundo pula a catraca do metrô, ninguém paga. Todo mundo usa aí o INSS aí. Só casou lá. Tem uma herança, né, Jéssica? A gente ficou sabendo de alguns casos. Meu Deus do céu, que situação. Os crentes, infelizmente, não caso, eu não vou casar porque eu recebo uma pensão. Aí está com a pessoa há 30 anos e não larga a pensão, não deixa o pecado por causa da vantagem do sistema pecaminoso deste mundo. Para receber dinheiro. Eu vou deixar de receber? Vou casar para quê? Vou deixar de receber? Porque o pecado é assim, queridos, ele se apresenta vantajoso, mas ele lhe consome, e a pessoa é morta espiritualmente. Ela vai para tudo que é igreja, vai para a viagem missionária, mas morta em pecados, em situações, queridos. Então, essas coisas faz parte do sistema maligno, e a gente está servindo a Satanás desse jeito, está debaixo da autoridade dele. Acha que está servindo a Cristo, mas está com o coração escancarado e aberto para a iniquidade. Então, ele tem todo o direito de dominar as pessoas. O domínio de Satanás é no coração daquele que é dominado pelo pecado. Se a gente se submete a Cristo, jamais. Vários textos bíblicos dizem: o maligno não lhe toca. Sabe o que isso quer dizer? Não quer dizer que a gente não vai morrer, não vai pegar doença. Cuidado com esse pessoal aí. A gente não vai perder a essencialidade, a graça, a comunhão com Cristo. Se estamos nele, ele nos assegura e nos sustenta. E isso o maligno não lhe toca. Tá? Então, o Senhor nos preserva. E assim, meus irmãos, esse sistema que ele domina, o que Cristo conquistou, vamos falar mais para frente, né? Domínio universal. Porém, debaixo do pecado, Satanás tem essa, não sei se dizer uma palavra correta, autonomia, para agir no coração de todos os seus seguidores, tá? Por aí. Mas ele não é nada, viu, irmãos? Perante Cristo, ele não é nada. Tem algumas imagens na internet, né? Apocalipse e tal. No livro de Apocalipse, os irmãos perceberam que eu não estou utilizando imagem nenhuma, porque eu não quero que os irmãos fiquem pensando naquela imagem, naquela representação simbólica. Eu quero que os irmãos entendam que é uma simbologia. Eu poderia botar nos slides uma mulher vestida do sol, do Satanás lá, um dragão. E qualquer representação de dragão vai ser aquele com asa. Aí não dá para utilizar as imagens. Está entendendo? Então, é melhor ficar sem e aproveitar e interpretar as escrituras. Mas eu percebi uma das imagens, Jesus versus Satanás, quebra de braço assim, ó. Jesus lá com manto branco, bem branquinho ele, eu acho que um Jesus europeu. E Satanás lá, um bicho bem feio de chifre, bem vermelhão, bem feioso assim, ó. Meu amigo, que isso é uma aberração. Não poste essas coisas. Como se Jesus estivesse duelando com Satanás mano a mano. Não tem como. O Satanás é muito, mas muito inferior, irmãos. Não tem como. Jamais. O Senhor é muito grandioso. Ele é potente demais. Ele não duela mano a mano. A Bíblia diz que pelo sopro de sua boca vai destruir o inimigo. Quando ele retornar em grande glória. Enfim, derrotou ele na cruz, já foi derrotado. Vamos falar mais para frente.
Então, o anjo interpreta para João o significado das 7 cabeças, 10 chifres, dizendo que lá em Apocalipse 19, 17, 9 e 10, ele diz: as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher se assenta, que aí lá é a meretriz, a grande Babilônia, né? Mais para frente, né? E são 7 reis. Essas cabeças fornecem liderança em seus respectivos reinos. Isto é, o número 7 significa controle completo. Toda essa descrição aqui é porque ele quer o controle completo mundial. Às vezes fica um monte de gente especulando por aí. Se você vê na internet, e até no seminário, quando eu estava fazendo seminário outra vez, só não, tá, isso aqui é o Papa que um número fez um marabalismo lá que deu 666. Poxa! E na época saiu o Bento XVI. Porque o texto diz, né, tanto em Daniel e Apocalipse, e um deles, um já não é, e o outro virá. Eita, ele quem é o atual agora? É o argentino, né? O Papa argentino. Aí essa é a besta. Você é um besta, rapaz, deixa de conversa. Eu não gosto dessas especulações, fuja dessas loucas especulações. É para ganhar likes e views e compartilhamentos, viu? Esse pessoal aí, gritando aí na internet. E é muita gente seguindo. É muita gente acreditando em tudo. Muito complicado, irmãos. Então vamos ficar com a Bíblia e não ficar especulando. Porque esses textos aqui têm relevância para os leitores também. Então, teve gente que já disse que Cavaleiro Branco lá é a ONU. Onde que João está pensando na ONU? Onde que o povo está pensando na ONU? Não! Pelo amor de Deus! Não. Muitos cálculos malucos, já vi tanto, gente. Já vi tanto. Cálculo maluco. Isso aqui é o... Tá vendo? Aí fica fazendo comparações absurdas. Eita, quando for no capítulo 3 eu vou falar, né? Tá tudo doido, falava besta do mar, besta da terra, sinal, né? Sinal da testa, tá tudo doido pra saber, né? Nisso aí, ó, deixa eu adiantar alguma coisinha. Teve um camarada que, pastor aí, ele disse assim, muitos views e likes, viu? Eu fico vendo essas coisas pra ver os tamanhos absurdos que o povo tá ouvindo, que a maioria está ouvindo por aí. Ele disse assim, você percebeu que a aferição da temperatura era na testa? E depois a aferição passou para onde? Já pensou, irmãos? A aferição da temperatura era na testa. Aí agora na mão. Ai, gente, cuidado com essas especulações. Cuidado, fuja disso aí. Já disse que é a marca da besta, irmão. Pelo amor de Deus. No verso 4, a sua enorme cauda arrastava a terça parte das estrelas. Um terço, terça parte, 33,3%. Por aí, né? Então, mas é um número que representa uma parte inferior. Tá certo? E, irmãos, é lógico, né? Nós entendemos aqui que esse arrastar, esse tomar para si, é algo cósmico, algo espiritual. Então, a boa parte dos reformados vão trazer à tona que isso aqui é o próprio inimigo, o próprio anjo, né? Satanás, anjo de luz, o filho da alva, convencendo os outros anjos, uma parte deles, a segui-lo. E aí arrasta para onde? Para a terra. Eles caem na terra. Não é no inferno, como alguns falam por aí, que o demônio está lá com o tridente cutucando as pessoas. Vamos ver
né? Tem muitas besterol que a gente ouve por aí, irmãos. É o evangelho popular, que se espalha rapidamente, sem base bíblica nenhuma. Jesus diz que o inferno é preparado para o diabo e seus anjos. Punição. E que alguns falam, Jesus foi no inferno tomar a chave. Oh meu Deus, Satanás não tem domínio nenhum no inferno não. O lugar dos mortos é Deus que lança lá, é punição. Enfim, nós vamos falar sobre isso mais depois, né? Em outras ministrações. Então, Satanás, como um anjo líder, uma rebelião pecaminosa contra Deus, ou seja, obteve uma parte inferior dos seguidores, ou seja, de 100, né? 33 fica com ele, então a maior parte, irmãos, fica com Deus, como se de 100, 33, 67, aí o Senhor estaria ficando com a maior parte para si. Então, essa é a linguagem, tá bom? Usando simbolicamente. As tentativas do dragão para deter a mulher. Veja aqui, na história do povo de Deus, houve muitas tentativas de Satanás querer impedir que Cristo viesse ao mundo, que o Filho, né, viesse ao mundo. Um dos momentos mais terríveis foi Atalia, rainha de Israel, Judá. Ela está lá descrito em 2 Reis 11, verso 1 adiante, em que ela destruiu toda a descendência de Davi. Jesus viria pela descendência de Davi. Atalia destruiu. Mas alguém raptou um dos meninos lá, um dos filhos lá da casa. Era o Joás. O Senhor preservou a linhagem, né? O Senhor preservou. Tentou impedir. Amã tentou destruir o povo de Deus. E por último, né? Herodes. Jesus nasce em Belém. Os magos lá. E aqueles Herodes. Que é esse que nasceu? Que é esse? Um rei. Aí, pelos cálculos, já fazem 2 anos que esse rei nasceu. Então, vamos matar os meninos de 2 anos para baixo. Uma grande matança de crianças. Genocídio infantil. Porque ele não queria perder o trono. Ele achava que o trono do Messias seria físico. A inveja dele, o medo dele, do Messias. Herodes o Grande cometeu esse grande crime. Mas Satanás foi derrotado mais uma vez. E ali não se achou mais o seu lugar. E assim, irmãos, em várias ocasiões ele tentou. Todavia, irmãos, esses textos aqui, essas descrições, é muito similar, copiando, né, com outros símbolos, lá de Gênesis 3. Em Gênesis 3, então o Senhor Deus disse à serpente, dragão, visto que fizeste, e maldita és entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás do pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência, os seguidores dele, e o seu descendente. O descendente é o da mulher. Esse descendente da mulher é Cristo. Não está falando da descendência do povo de Deus. Está falando de Cristo, porque é por Cristo que todo o povo de Deus, né, é abençoado. E o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E assim, irmãos, ele mostra grandemente que há similaridade dessas passagens. E diz para a mulher que multiplicarei grandemente a tua dor e o teu sofrimento. Veja que
Toda essa circunstância que ocorre em Gênesis é figuradamente repetida em Apocalipse. Povo de Deus sofrendo ao longo das épocas, devido a se firmar no Senhor, tá? E em meio às dores darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Também acontece isso com a igreja. A igreja precisa do marido do Senhor, e ele governa também o nosso coração. Mas isso aqui é lógico, né, também se refere ao casamento, né, família, também, certo? Mas em Apocalipse ganha uma conotação interessante também, né? No verso 5, queridos, um filho homem, Jesus Cristo, um cordeiro, um macho, novo em idade, é um filho varão. A serpente está lá dentro da mulher, em pé, aquela serpente enorme, aquele dragão, né? Está lá, aguardando a última tentativa de tragar aquele filho, tudo que ele queria, tragar o Messias. E nós já falamos, né? O desapontamento, as derrotas de Satanás. Foi derrotado mais uma vez. Mas esse filho, quando diz aqui macho, varão, já está dizendo, apontando para sacrifício. Entendendo? Porque o sacrifício tinha que ser um macho e um humano, tal, um cordeiro, aquela coisa toda. E aqui já está mostrando isso. Então, por trás desse texto está o nascimento, vida, morte, sepultamento, ressurreição, ascensão, glorificação, exaltação, coroação de Cristo Jesus. Tudo isso aqui, resumido. Está vendo que Apocalipse está falando de Cristo, sua história o tempo todo? Foca nele, no seu povo, certo? E diz aqui que o filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. Seu filho foi arrebatado para Deus, né? Ascensão, glorificação. Então, irmãos, está mostrando que esse reger com cetro de ferro, os reis da antiguidade, em vários povos, entre os sumérios, os caldeus, egípcios, árabes e tantos outros povos, os reis, medo, persa, grego, usavam uma espécie de vara. Alguns são dos mais variados tipos. Alguns eram de metal, alguns eram de madeira, todos com as suas ornamentações, conforme seus deuses, de ouro, de prata, cetro, grandes, tinha alguns cetros pequenos, que era um símbolo de autoridade, de governo. Esse cetro é passado para a próxima geração, né, os próximos governantes. Então o texto está dizendo, se remetendo ao Salmo 2,9, que diz: tu os governarás com um cetro de ferro, de domínio ferrenho, de domínio que não vai pegar leve. Então esse domínio, irmãos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos. Que ouvir será salvo, será condenado. Lá em Marcos diz, e aí mostra o cetro de ferro do Senhor sobre as nações. Não é um reino futuro, como alguns comentam, argumentam. Não é um reino futuro, é um reino que já existe. Cristo governa, um cetro de ferro. E o bebê aqui, mostrando que ele há de reger, depois que nascesse, fosse levado, iria dominar tudo. Vara de ferro. E ele implica a todos quantos se insurgem contra ele.
ele. Quem se levanta contra ele, ele também os abate, estabelece, remove reis, né? Ele é o pastor que cuida de suas ovelhas e as protege do mal. Esse mesmo cetro é contra os ímpios para afastar os maus, e protege também suas ovelhas para permanecerem firmes nele. Não é proteger da morte física, mas sim de afastamento espiritual. Protegê-las para permanecerem juntamente com ele. E pode ver que ele foi arrebatado, levado para o trono. Então já está dizendo tudo, né? A coroação do Senhor. E aí no verso 6, a mulher vai para o deserto. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para o que nele a sustentem durante 1260 dias. Irmãos, todavia, lá em Oséias 2,14 diz assim: todavia eu a atrairei e levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deserto, queridos, povo de Deus, deserto tem esse significado de teste, provação, conforto e proteção. Deserto é uma imagem utilizada muitas vezes no Antigo e Novo Testamento. Exemplo, né? A grande imagem de deserto que nós temos no Antigo Testamento é povo de Deus peregrinando durante 40 anos. E o mesmo povo de Deus foi o quê? Sustentado no deserto. Interessante, né? A fuga de Elias foi para onde? Deserto. Está lá em 1 Reis 19, 3-8. E a peregrinação de João Batista no deserto da Judéia. Ele viveu no deserto também, ali próximo, né, do Rio Jordão, nos desertos da Judéia. Está lá em Lucas 1,80. A peregrinação, Paulo também gastou tempo em um deserto na Arábia, está lá em Gálatas 1:17 e 18. Enfim, 3 fatores emergem do tempo gasto em um deserto. A pessoa é completamente dependente de Deus para a provisão material e espiritual das necessidades da vida. Deserto. Dependência total de Deus. O deserto é sempre um lugar temporário. O deserto é um lugar onde Deus treina espiritualmente o seu povo e o prepara para o serviço. Todas as passagens bíblicas que vemos o povo de Deus no deserto. Moisés ficou no deserto 40 anos também, antes de pastorear o povo de Deus, dos 40 aos 80. Preparo, deserto significa isso, provação, preparo para algo que virá. Tá bom? E nesse mesmo deserto, o Senhor sustenta a sua igreja. A sua igreja é como se estivesse, o povo de Deus é como se estivesse vivendo num grande deserto da vida, em que o Senhor é a sua provisão. O Senhor é que nos sustenta, que nos alimenta, que nos mantém firmes nele, que nos mantém de pé, que nos mantém nos seus. O Senhor está nos ensinando, porque nós somos teimosos. Nós precisamos do sol quente batendo na nossa mente. Nós precisamos do calor, do ardor. Nós precisamos, muitas vezes, que falte algumas coisas, mas nunca falta o necessário. Nunca falta o essencial. E assim, irmãos, nós vemos que durante 1260 dias, que é isso? É a duração, a gente já falou na semana passada, a duração do povo de Deus, né? A duração entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Essa meia semana, lá das 70 semanas de Daniel, estamos na última. Então essa meia semana significa esses
1260 dias, o que é igual a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que a gente já viu em Apocalipse. Também 3 anos e meio, 3 dias e meio, 42 meses, é a mesma expressão usada para esse tipo, essa linguagem, é uma linguagem figurada, certo? Para entender que os últimos dias é representado em uma semana. Nós estamos caminhando para a metade da semana. Surgiu o anticristo e o fim do fim. E os dias abreviados serão o restante da semana, que são dias curtos, ou seja, poucos dias. Enquanto esses 3 anos e meio, esses 3 dias e meio, esses 42 meses, está durando mais de 2000 anos, o restante, quando o surgimento do anticristo, vai durar poucos dias, tá? Ninguém pode especular nada. Alguns levam literalmente, viu? Que o anticristo vai surgir, aí vai ter 3 anos e meio de paz e depois mais 3 anos e meio de tribulação. Sei lá o quê. Então, é simbólico, queridos, é simbólico. Então, havia tanta especulação, tanta loucura. E assim, queridos, finalizando aqui, falando em deserto, a gente já passou pelo capítulo 7. No capítulo 7, verso 16, diz assim: jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Essa figura de linguagem é como se alguém estivesse aonde? No deserto. Fome, sede, ardor do sol e o ardor causado pelo sol na terra. Estamos atravessando o deserto. E o Senhor é aquele que sustenta a nossa vida. Mesmo que falte qualquer outra coisa, mas não falta a vida dele, a comunhão com ele, a vida com Cristo. Bom, mesmo que eu perca tudo, mas estando com Cristo, tá bom demais.